Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, de todos os vídeos que eu tenho postado aí. E se você tiver algum assunto que seja do seu interesse, e você queira saber mais sobre ele, se eu puder contribuir, coloca aí, comenta nos vídeos que eu vou estar tentando fazer alguma coisa sobre esse assunto que você tem dificuldade ou que gostaria de saber, né? A gente pode até fazer uma enquete aí para saber qual assunto que a gente seria o próximo vídeo, tá bom? Bem, a gente vai dar continuidade ao Apache Kafka. Para você que está chegando aqui agora, tem um vídeo que eu já postei, a parte um da introdução do Apache Kafka. Dá uma olhada aí nos vídeos do meu canal, que ele já tem uma parte um. A gente vai continuar falando agora sobre, na sequência aqui do Apache Kafka, sobre os outros pontos que a gente ainda não falou, tá? Então, para a gente continuar aqui, deixa eu pegar aqui, cadê? Bem, a gente falou sobre a importância e que empresas, né, utilizam o Apache Kafka. Deixa eu dar uma recapitulada rápida aqui. A gente falou as capacidades principais do Apache Kafka, como é que é o ecossistema, por que ele é confiável, né? A gente também deu uma passada aqui em quais empresas, né, o Apache Kafka ele suporta, ele atua junto ali com essas empresas para resolver problemas críticos de negócio e promover uma agilidade, uma integração bem importante nessas empresas. Que possibilidades a gente pode ter com a parte Kafka? Como é que a gente, quais são os tipos de conectores? O que a gente pode ler e integrar de uma forma centralizada? A gente falou um pouco sobre a arquitetura do Apache Kafka, Zookeeper, Producer, Consumer, Brokers. A gente falou sobre tópicos, né? Como é que é a estrutura de tópicos, partições, segmentos. A gente falou também, deu uma detalhada nessa parte de partições e segmentos, como é que é a estrutura do log, né, do tópico, como que um evento ele chega para o Kafka, né, qual que é a estrutura, a anatomia desse evento, tá? E a gente parou aqui na parte de tópicos compactados, tá bom? Então vale a pena, a gente falou sobre vários assuntos bem importantes aqui no Apache Kafka no vídeo da introdução da parte um, tá bom? E agora a gente vai dar continuidade aqui da onde a gente parou, tá bom? Partições distribuídas, que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui, tá bom? Bem, vamos olhar esse exemplo aqui, né? A gente está falando aqui que a gente sobre partições distribuídas, né? Então, aqui eu tentei colocar um exemplo aqui bem prático, tá? Então a gente tem o tópico Sales e o tópico Clients aqui. E repara que as partições desses dois tópicos estão distribuídas entre os nossos brokers. Então a gente tem o broker A, o broker B e o broker C. Então a partição um do tópico Client está no broker B. Epa, aqui faltou, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Então, a partição como eu falei, a gente tem o tópico Sales e o tópico Clients. E as partições estão distribuídas entre esses tópicos, tá? A gente tem aqui três brokers, o broker A, o broker B e o broker C, tá? E aí as partições elas ficam distribuídas entre esses três brokers, tá bom? Então a gente aqui do tópico client, a gente tem a partição um no broker C, a partição 2 no broker B e a partição 3 no broker A. Do tópico Sales, a gente tem a partição um no broker a partição 2 no broker C e a partição 3 no broker B. O que acontece? O Kafka ele tenta distribuir as partições entre os brokers, para a gente ter o máximo de disponibilidade se aquele broker cair, né? Então, se um broker cai, ele ainda tem duas partições em outros dois brokers, que acaba tornando um serviço muito com a disponibilidade muito alta, certo? Então vamos supor que o broker A ele caia, tá? Se o broker A cair, eu vou perder os dados das partições um
do tópico Sales e das partições da partição 3 do tópico Clients. Mas eu ainda vou continuar a ter a partição 2, a parte do tópico Client. Eu vou ainda continuar com a partição 3 do tópico Sales, a partição 1 do tópico Clients, a partição 2 do tópico Sales. Por quê? Porque eu ainda tenho dois brokers em pé, tá? E o Kafka, ele tem, por isso que ele consegue ter uma alta disponibilidade, porque ele consegue distribuir as partições entre os seus brokers. E mesmo quando você tem um episódio de queda, ele consegue ainda manter parte da informação disponível, tá? Mas ele acaba sendo muito resiliente por muitos motivos, tá bom? E aí você vai falar assim, poxa, mas eu perdi os dados de duas partições aqui, de dois tópicos diferentes, né? Como é que eu consigo garantir que mesmo caindo um broker, ele não perca os dados, tá? E aí que a gente vai entrar numa questão de replication factor que o Kafka tem. Naquele mesmo cenário, né, do tópico Sales e do tópico Client, se a gente olhar aqui, por exemplo, tópico Sales, eu botei aqui o replication factor de 2. Então, ele replica partições em brokers diferentes, para ele ter alta disponibilidade e não perder os dados, ou minimizar os dados perdidos, tá bom? Então, eu tenho aqui, minha partição 1, ela está replicada tanto no meu broker A, quanto no meu broker C, que está errado aqui, que eu vou corrigir. Então, da mesma forma que a gente tem a partição replicada em dois brokers, por quê? Porque a gente marcou o replication factor de 2, tá? Então, a gente também vai ter a partição 3 replicada tanto no broker A quanto no broker B, e a gente vai ter a partição 2 replicada tanto no broker B quanto no broker C. Isso acaba trazendo uma resiliência muito grande para a parte Kafka, se você parar para perceber. Agora, mesmo que a gente perca o broker A, eu ainda vou ter as informações da partição 1 e da partição 3 no broker B e C. E aí a gente consegue diminuir muito o nosso problema de perder os dados que a gente estava comentando no slide anterior, tá bom? Então, essa informação do Replication Factor aqui é bem importante na hora de você configurar o teu Kafka e de você deixar ele com uma resiliência alta, beleza? Então, o que significa o Replication Factor de 2? Eu vou ter duas cópias, duas réplicas da minha partição em dois brokers diferentes, tá? Exatamente isso. É essa configuração que a gente está colocando aqui agora e explicando o que ela faz na hora de você definir ali a tua instalação. A gente também poderia configurar um replication factor de 10, né? Que aí garantiria, por exemplo, que eu teria uma réplica da minha partição em 10 brokers diferentes, tá? De cada partição que eu tenho. Então, isso varia muito de acordo com a tua estratégia, com a estratégia que você vai estar pensando em implementar, tá bom? Bem, agora a gente vai falar sobre o delivery, né? Ou seja, como que essas mensagens vão chegando e vão sendo entregues, tá? Então, a gente tem aqui o tópico Sales, né? A gente está falando aqui no modelo sem key, né? Que é no key aqui. Então, a gente tem lá o tópico Sales com três partições, partição 1, partição 2, partição 3. Repara aqui, ó, que à medida que vão chegando mensagens, ele vai distribuindo essas mensagens entre as partições. Então, eu tenho aqui na partição 1 a mensagem 1. A partição 2 não está na partição 1, ela já está na partição 2. Tá? Então, a gente pode ter aqui uma distribuição das mensagens de acordo com o que ela vai chegando. E a partição 4, a mensagem 4 já está na partição 1. E assim sucessivamente, tá bom?
O que que acontece? Isso a gente está falando um modelo de round robin, tá? Então, à medida que essas mensagens vão chegando, eles vão, o Kafka vai enfileirando ela, distribuindo ela entre as partições. Isso a gente está falando para mensagens sem key, são aquelas mensagens que não tem aquele ID, né, para definir, tá? Então, essas mensagens vão chegando e elas vão caindo aqui, não tem uma ordem, não tem uma sequência, tá? Elas não são sequenciais e elas vão sendo processadas aqui sem uma ordem específica, tá bom? Isso eu estou falando para mensagem sem key. Agora, se uma mensagem tiver uma key, elas sempre vão cair na mesma partição. Elas sempre vão ficar armazenadas em um único local, quando eu defino que ela vai ter uma key, tá bom? Isso é muito importante para vocês terem na cabeça. Por quê? Porque isso pode fazer parte da estratégia que o negócio que você está implementando precisa resolver, tá bom? Então, vamos supor que eu defina uma key para essas mensagens. Vamos supor que eu defino uma key chamada vendas, né? E aí o Kafka vai armazenar em alguma partição essa mensagem. Ele armazenando, vamos supor que ele armazene na partição 1 a primeira mensagem com a key vendas, tá? As próximas mensagens que forem chegando com a key vendas, ele vai armazenar na partição 1, tá bom? Todas as mensagens com essa key. E isso vai fazer diferença na hora de você também receber essas mensagens, tá bom? Você vai conseguir receber essas mensagens de uma forma mais ordenada, de uma forma que em sequência, tá bom? Mas aí você pode estar se perguntando, então eu estou mandando mensagem para o Kafka e ele está me entregando isso de forma aleatória, né? Ele está me entregando a mensagem 2 antes da mensagem 1. Se a gente for olhar para outras estruturas de fila, como o RabbitMQ, o que acontece? Ele tem um processamento que a gente chama FIFO, First In, First Out. Então ele enfileira todas as mensagens de um determinado lá um tópico ou uma fila, e aí ele armazena essa ordem e te entrega todas as mensagens que foram enviadas para aquela fila ordenada, ou seja, o, o primeiro a chegar, né, ele vai te entregando na ordem. Mensagem 1 é a primeira que você vai receber, mensagem 2 e assim é, é, e assim adiante, né? Então vamos supor aqui nesse exemplo, eu tenho mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, e se eu conectar agora nessa fila no RabbitMQ, se fosse uma fila RabbitMQ, o que aconteceria? Eu receberia a mensagem 1, seria a minha primeira mensagem, tá? Então eu receberia todas essas mensagens aqui em sequência, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Se eu conectar num tópico Kafka, o que ele faz? Ele pode me entregar a mensagem 1, depois a mensagem 5, a mensagem 9, ele todo fora de ordem, se eu não tiver uma key associada a essa mensagem. Porque quando eu tenho uma key, ele armazena na mesma partição e aí ele consegue me entregar todas essas mensagens enfileiradas, em ordem, tá bom? E por que que quando eu não tenho uma key, o Kafka não consegue me garantir uma ordenação das mensagens? Por quê? É, no Kafka, uma hora eu estou lendo da partição 1, outra hora eu estou lendo da partição 3, outra hora eu estou lendo da partição 2. Então, como ele tem um sistema distribuído para ele ter resiliência, cada hora eu estou lendo de uma partição. E aí ele não consegue me entregar essas mensagens ordenadas, a não ser que eu coloque uma aqui na mensagem e ele consiga armazenar essa mensagem numa partição só, tá bom? Então, se eu não definir nenhuma aqui, eu tenho que partir do princípio que as minhas mensagens eu vou receber ela de forma desordenada, sem ordem alguma. Isso pode ter um impacto direto na forma como você está construindo a tua aplicação, integrando ela com Kafka.
tá bom? Às vezes a tua aplicação precisa que a primeira mensagem recebida seja a primeira mensagem a ser entregue. Às vezes isso não é necessário, né? Então a gente só consegue garantir a ordem quando a minha mensagem ela tem uma key, tá bom? Isso é bem importante você ter em mente que quando você criar uma mensagem e não definir uma key, você vai receber essas mensagens de forma aleatória quando você se conectar a um tópico do Kafka, tá bom? Porque ele vai distribuir entre as partições. Se você quer uma ordenação, você vai ter que definir uma key na sua mensagem e aí sim ele vai garantir que todas as mensagens daquela key elas vão estar em uma única partição. E aí sim vai garantir a ordenação daquela mensagem. Ou seja, a primeira que você mandou vai ser a primeira que você vai receber, tá bom? E assim por diante. Bem, agora a gente vai falar sobre Partition Leadership, tá bom? Eu sei que assim, o Kafka ele tem muitos detalhes e às vezes pode ficar um pouco monótono, a gente ainda não está mexendo efetivamente ali, né? Mas é muito importante você ter esses conceitos assim na mente para a gente conseguir entender e na hora que a gente for botar a mão na massa, a gente conseguir entender cada configuração que a gente está fazendo ali, tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre Partition Leadership, tá bom? Lembra quando a gente falou do replication factor de 2, né, que a gente falou aqui em um slide anterior, né? Deixa eu voltar lá para a gente lembrar. Então, eu estou aqui, ó, replication factor de 2, tá? Então, aqui ele define, nesse caso aqui, replication factor de 2 poderia ser de 10, de 20, de 5, do que a gente entender que faz sentido para o negócio que a gente está desenvolvendo. Ele cria, nesse caso aqui, como é 2, ele cria duas partições divididas em dois brokers diferentes. Tá? Então ele tem uma partição no broker A e outra partição no broker C. Tá? E aí, só que quando a gente cria essa configuração, uma partição ela fica sendo como ativa, né? Se a gente for falar assim, é a que a leadership, é a que lidera, e é a que está sendo trafegado ali os dados, e a outra só está sendo feito uma sincronização, né? E a outra fica em stand-by ali, esperando se quando alguma coisa acontecer, o broker ficar indisponível e a gente perder o contato e o acesso a essa outra partição, essa aqui vai e assume. Então, basicamente, o partition leadership é isso. Eu defino aqui, no meu broker A, eu tenho aqui meu tópico sales, eu tenho a minha partição 1. Eu defini que a minha partição 1 é essa aqui que vai responder que está no broker A. Mas eu também tenho uma partição 1 no broker B. Né? Então, só que quem está liderando aqui, nesse caso, é o que está no broker A. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a partição 1 do meu tópico sales, que está no broker A, é a minha partição líder. E eu tenho outras partições líderes aqui. Ó. Eu tenho a partição 3, que está marcado em azul, aqui no broker B. A partição 4 deveria ser, né? Até mudei aqui. Então, o que acontece? Eu tenho lá meu tópico sales na minha partição 1, no meu broker A, é a minha líder. No broker B, quem está liderando é a minha partição 2. Tá? No broker C, a partição 3. E no broker D, a partição 4. Então, quando eu estou consumindo uma mensagem da fila, de mensagens que estão na minha partição 1, ele vai ler do broker A. Quando eu consumo dados da minha partição 2, ele vai ler do broker B, da partição 3 no broker C e da partição 4 no broker D. O que acontece? Quando algum desses brokers cai, o outro vira líder, né? Então, vamos lá. No broker A, o meu tópico 1, a minha partição 1 do tópico sales, ela é minha líder, e no broker B tem a mesma partição replicada.
Quando e essa partição antes, né, ela está ali conectada e ela é follower da minha partição que está no broker A. Então elas ficam só olhando as partições que não são líderes, que não estão marcadas em azul, elas ficam ali só escutando o que está chegando na minha partição líder e ficam replicando esses dados entre elas, tá bom? E aí, quando uma cai, no nosso caso, se a partição 1, meu broker A cair e a minha partição 1 do tópico 6 está lá, a partição que está no broker B, a partição 1, ela sobe e começa a ser a líder, até que o meu broker A se reestabeleça do problema que aconteceu e volte a funcionar, tá bom? Então, toda vez que tiver um replication factor, sempre vai ter um líder e um ou mais followers desse líder, tá bom? Nesse caso que a gente deu de exemplo aqui, é o replication factor de 2, então por isso que ele está distribuído de duas réplicas, né? Uma partição líder e uma follower, tá? E isso o Kafka faz de maneira automática, tá bom? Ele faz de maneira automática, é só você definir, ele vai garantir quando cair o broker A, por exemplo, que a partição do broker B vai assumir e assim por diante, tá bom? Bem, agora a gente vai falar sobre producer, tá? Eu vou apresentar assim que eu acho que fica melhor, consigo marcar aqui, enfim. O producer, gente, a gente vai falar sobre o processo de entrega, tá? Então vamos supor que você desenvolveu a tua aplicação, tá? E a tua aplicação ela tá aqui configurada para enviar essa mensagem, né? E para um tópico específico, um valor de chave e o valor. E aí ele vai enviar para o Kafka vai bater aqui num serializer que pode ser em Avro, em JSON, tem vários formatos que você pode serializar a tua mensagem, tá? Depois que ele serializar essa mensagem, ele vai mandar isso para um partitioner que vai definir para qual partição a tua mensagem vai chegar, tá? E aí, por final, é quando ele vai mandar para o broker específico, tá? No nosso caso aqui, o broker A, no tópico Sales, a partição 1, beleza? No caso, a partição 1 é a partição que está rodando como líder, tá bom? E a outra vai sincronizar essa mensagem, né, para caso ocorra algum problema, ela consiga assumir a partir da queda do broker A, por exemplo. Bem, esse aqui é um processo padrão, tá? É um processo padrão de envio, de entrega de mensagem pelo producer, tá bom? E muitas vezes a gente quer ter garantia de entrega. E a gente tem aqui, no mínimo, 3 modelos de garantia de entrega, tá? Vamos supor que a gente esteja falando de uma integração do Uber, né? A gente tem lá. Não estou falando que o Uber não funciona assim, tá, gente? Mas vamos supor que cada posição do motorista do Uber, ele vai e fica mandando para o Kafka, dando exemplo, tá? Ele fica mandando para o Kafka qual posição que ele está ali na rua. Se ele está perto, se ele está chegando de você, perto de você para chegar à tua condição, se ele está saindo, enfim, qual a distância. Então ele fica mandando uma série de mensagens. Concorda comigo que esse modelo, talvez você não precise, é um modelo que você pode perder uma mensagem ou outra, você não precisa garantir que essa mensagem foi entregue. Vamos supor que o motorista parou no sinal, tá? E aí andou um pouquinho e você perdeu de 10 mensagens, você perdeu 10 mensagens sobre a posição dele, ou perdeu 2 mensagens, né? E aí isso teoricamente não afeta muito o resultado e a entrega do teu produto. Porque você vai ficar sem passar um status ali de 2 mensagens, mas você passou de 8 mensagens de 10. Então, tá tranquilo. Acho que para o usuário não vai fazer tanta diferença, tá? Agora imagina que em algumas situações você tem que garantir que aquela mensagem foi entregue.
porque senão você tem que fazer um processo de estorno, um processo de rollback numa tabela, né? Você tem toda a tua lógica ali amarrada de acordo com que se aquela mensagem foi entregue ou não, tá bom? Então, no Kafka, a gente tem uma garantia de entrega, né? E a gente define essa garantia de entrega pelo acknowledgement. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui um ACK, que a gente chama, né? E a partir desse cara, da definição desse acknowledgement, ele vai definir se você espera receber essa confirmação ou se você não espera receber essa confirmação. Na verdade, são três opções possíveis, né? Quando você define o acknowledgement por zero, você não espera receber uma confirmação que essa mensagem foi entregue, tá? Quando você define que esse acknowledgement é 1, você está falando o seguinte: olha, eu quero receber uma confirmação quando o líder confirmar que recebeu, tá bom? Então, beleza. E quando você define esse acknowledgement como -1, você quer que todos informem que aquela mensagem foi recebida, né? Imagina que a gente tem um replication factor de 2, tá? Então você está falando o seguinte: o líder e o follower tem que os dois devolverem uma resposta falando: olha, eu recebi a sua mensagem. Agora você já pode seguir aí o teu processo, tá bom? Então tem três formas diferentes, né? Nesse caso aqui, o acknowledgement é 0. Eu não estou esperando receber nenhuma resposta do meu envio da minha mensagem. Aqui eu tenho o acknowledgement como 1. Eu estou esperando receber uma resposta quando o líder falar: olha, recebi a tua mensagem. E aqui eu tenho um acknowledgement chamado -1, tá? Que ele vai replicar para todos os teus as tuas réplicas. Se você tiver 10 réplicas, ele vai aguardar as 10 réplicas receberem essa mensagem para te devolver um acknowledgement falando: olha, todas as réplicas já receberam a tua mensagem, pode seguir o teu processo, tá bom? Basicamente, essa garantia de entrega, ela tem esses três formatos diferentes. Mas aí você pode me perguntar assim: poxa, mas como que a minha mensagem ela não vai chegar no Kafka? Assim, coisas acontecem, né? Você pode ter ali um problema de rede, você pode cair um broker e a mensagem ainda não ter chego no líder, né? Então, pode acontecer diversas coisas ali que a tua mensagem não chegue na partição. E aí você perde aquela mensagem e para você, dependendo do teu negócio, tá tudo bem. Agora, tem três modelos aqui, como eu comentei, tá bom? Outra coisa interessante poxa, mas por que que eu posso definir, pô, eu não quero perder mensagem, ou perder mensagem para mim, mesmo eu não tendo problema no meu negócio, eu quero sempre ter a garantia da entrega. Por que que tem três tipos diferentes? Porque isso afeta a performance do Kafka. Imagina que para cada mensagem que você está trafegando ali, o Kafka tem que processar um retorno e devolver um acknowledge para você. Então, quanto mais eu diminuo essa parte de o processamento dele e o retorno dele do acknowledge falando que ele recebeu essa mensagem, mais rápido o teu processo vai rodar e ele vai conseguir processar as suas mensagens, né? Imagina naquele exemplo que eu falei, imagina o Uber, quantos motoristas ao mesmo tempo mandando posição a todo centésimo de segundo, sei lá. Então, é um volume muito alto para eu conseguir colocar mais um processamento de acknowledge para cada evento gerado ali, falando: olha, eu recebi na partição tal. Então, assim, tudo varia de acordo com a tua necessidade, tá bom? Agora, vamos pensar aqui, né? Poxa, por que eu tenho três opções de garantia de entrega, né? Qual que é basicamente a diferença dessas duas aqui, tá? Vamos supor que quando você mande a mensagem para o Kafka e ele automaticamente, quando o líder
recebe essa mensagem, ele retorna um acknowledge para esse cara, e ele vai lá e retorna esse valor falando que a mensagem foi recebida pelo líder, nessa mesma hora o broker A cai. Ou seja, não deu tempo dele dele sincronizar essa mensagem com os outros brokers. E você mesmo assim perde a mensagem, porque mesmo você recebendo o acknowledge que o líder recebeu, os outros ainda não tinham conseguido sincronizar essa mensagem antes do broker cair, tá bom? Imagina esse cenário. Já no caso do acknowledge -1, isso não acontece, porque ele só te manda o acknowledge quando todos os followers receberem aquela mensagem. Só que esse modelo aqui, é claro, como eu falei anteriormente, ele é um modelo que demanda muito mais processamento, tá? Ele demanda muito mais processamento do Kafka, porque eu tenho que ficar ali retornando vários acknowledges para cada follower ali, ele tendo esse controle para te sinalizar que aquela mensagem foi devidamente enviada, tá bom? Simplificar aqui, para a gente resumir, o que acontece? A gente tem esses três tipos aqui. Uma não me garante, uma eu não tenho garantia alguma. Eu basicamente te mando a mensagem e deixo ele processar. Se perder, perdeu, não preciso dessa garantia. E aí esse cara aqui tem a vantagem de você ter um processamento muito mais rápido da tua mensagem, mas tem a desvantagem que você não tem garantia. Aquela mensagem pode ser perdida. Nesse aqui, ele tem uma garantia moderada, né? Mas você também tem um processamento um pouco maior, né? Porque ele vai devolver um acknowledge só quando o líder receber aquela mensagem, né? E aqui ele tem uma garantia full, ou seja, se for uma transação bancária, alguma coisa que envolva um risco muito alto, se for perdido e não dá para recuperar, então você vai ter que aplicar esse acknowledge -1, mas você vai também ter um processamento alto e o Kafka vai ter que ficar processando isso para para todas as suas réplicas de partição o tempo todo, tá bom? Então, ainda falando aqui no processo de entrega da mensagem, né? Vamos supor aqui que eu tenha 6 mensagens aqui, não é isso? 6 mensagens, beleza. E essas mensagens, elas vão sendo entregues para o meu Kafka. E ele vai processando essas mensagens. E a gente tem 3 tipos aqui também de entrega, tá? A gente tem at most once, que você pode perder algumas mensagens, mas você tem uma velocidade de processamento muito alta. A gente também tem at least once, que você recebe no mínimo uma mensagem, mas você pode duplicar essas mensagens, tá? E você tem uma performance moderada. E você tem o processo de entrega exactly once, que é a pior performance que existe nesse modelo de entrega, mas ele te garante exatamente o que entrou vai sair, tá bom? Então tem esses 3 tipos aqui na hora que a gente for configurar o Kafka e para entregar essas mensagens de forma correta. Repara aqui que nesse modelo at least once, você pode receber mensagens duplicadas, ou seja, aqui eu recebi 2 mensagens 5, tá? E aí você tem que tratar isso quando você for ler essa mensagem, tá? Aqui também, se você vê nesse modelo aqui, at most once, você percebe que eu perdi a mensagem 2. Ó. A mensagem 2 ela não está mais aqui, tá bom? Então, é um modelo que processa muito melhor, mas que você pode perder uma mensagem, como a gente estava falando anteriormente, tá bom? E é muito importante ter esse conceito, porque quando você for utilizar o Kafka, pode começar a acontecer algumas coisas estranhas que você fala, poxa, por que eu estou recebendo mensagem duplicada? Ou
por que que eu estou perdendo mensagem, né? Então, assim, tem algumas coisas que você tem que saber para prever isso na hora que você for ler e consumir essas mensagens. Bem, agora a gente vai falar sobre idempotent producers ou idempotente produtores idempotente. Eu vou errar isso durante a nossa conversa aqui o tempo todo. Mas vamos supor o seguinte cenário, tá? Então eu tenho aqui o nosso producer. Vamos pegar um exemplo aqui que o idempotente esteja off, eu esteja com ele desligado, tá bom? Então eu estou com o producer aqui mandando as nossas mensagens, tá bom? E essas mensagens estão chegando aqui no broker, tá? E aí ele está devolvendo aqui, todas as mensagens estão devolvendo um acknowledge aqui, ó. Todas elas, eu mandei a mensagem 1, ele me retornou um acknowledge, mandei a mensagem 2, recebi um acknowledge, mandei a mensagem 3, eu recebi um acknowledge. Quando eu mandei uma mensagem 4, vamos supor que a gente teve um problema de rede. Teve um problema de rede, alguma indisponibilidade, e esse cara não conseguiu ser enviado. E logo assim depois ele foi e enviou. Só que esse cara aqui, ele vai fazer um retry dessa mensagem de envio depois de 5 segundos, tá? E aí eu vou ter um problema dessa mensagem aqui, ó, 4, ela ser duplicada. Então, eita. Então, vamos supor que essa mensagem aqui, ela foi duplicada. Por quê? Porque a gente mandou ela uma vez, deu um problema de rede, e depois tentou mandar de novo e conseguiu. Mas mesmo assim, ele processou aqui um retry depois de 5 segundos e tentou novamente, tá? Esse é um cenário com o idempotente desligado, tá? Agora, vamos ver um cenário com ele ligado, tá bom? Olha só, nosso produtor no mesmo cenário, né? Então, falhou a nossa mensagem 4, tá? O idempotente ligado. E aí, ele vai processando e vai verificar o producer ID e a sequência numérica da mensagem, tá bom? Então, como eu falei aqui, né, vamos supor que o idempotente esteja marcado como on, tá? E aí o producer vai continuar mandando as mensagens aqui. Então ele mandou no mesmo cenário de cima que a gente viu anteriormente. Ele mandou a mensagem 1, mandou a mensagem 2, mandou a mensagem 3, e quando ele mandar a mensagem 4 vai dar aquela falha, a mesma falha que deu ali em cima. Ele vai conseguir mandar essa mensagem depois desse problema de rede e ele vai fazer um retry e vai mandar a mensagem duplicada. Só que quando o idempotent está marcado como on, ele valida e compara se aquela mensagem já foi entregue, tá? E aí ele consegue validar e descartar aquela mensagem se ela tiver duplicada. E a mensagem ela é escrita na ordem correta. Por quê? Porque cada mensagem ela tem um timestamp na hora que ela chega. E aí ele consegue processar e ordenar na forma correta aquela mensagem, tá bom? Isso é bem importante também quando a gente está configurando ali o nosso Kafka. É claro que nada vem de graça, né? Quando a gente está trabalhando com produtores indepotentes, a tua performance vai cair, né? Porque ele vai ficar verificando se aquela mensagem ela já foi recebida, para ficar descartando, tá? Não tem jeito. Quando você desliga os produtores indepotentes, coloca ele como off, a tua performance vai ser muito melhor. Mas aí você vai ter o problema de perder a mensagem, tá? Ou receber mensagens duplicadas, que foi o nosso caso aqui, tá? Quando a gente ativa os produtores indepotentes, a gente consegue validar e ele vai descartar aquelas mensagens que são enviadas de forma duplicada, mas a performance vai cair, tá bom? Bem, e por que a gente está falando isso tudo aqui, né?
é um pouco cansativo muitas vezes você ficar, né, vivendo só conteúdo, conteúdo e não indo para a prática. Mas é importante você ter o conceito de cada configuração que a gente for fazer ali, para você ter a certeza, cara, eu estou fazendo isso aqui, estou recebendo mensagem duplicada, ou a minha mensagem não está chegando, ou não, realmente eu preciso de uma entrega garantida, eu preciso de que as minhas mensagens não cheguem duplicadas. Então, assim, é importante você ter todos esses conceitos para que quando você for na prática, você consiga implementar da melhor forma possível, tá bom? Bem, infelizmente a gente não vai acabar ainda toda a parte de conceitual do Kafka nesse vídeo, nessa parte 2. Eu vou montar uma parte 3. A gente já está chegando no final dessa parte de introdução, tá? Mas é importante vocês terem os conceitos bem afiados para quando a gente for chegar, colocar a mão na massa, a gente conseguir implementar da melhor forma possível, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Se você curtiu esse vídeo, gostou, clica aí no like, me segue, compartilha esse link com outras pessoas que têm o mesmo interesse, tá bom? É muito importante também a gente conseguir passar essa informação para frente, tá bom? Então, se você não me segue aí, segue o meu canal, clica no curtir e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu mesmo. Estou preparando esse conteúdo aqui com muito carinho, muita dedicação. Estou fazendo isso depois do horário do trabalho. Espero que vocês realmente estejam gostando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.